Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Ponto de Pergunta Cast. Hoje o nosso convidado é o economista e doutor em políticas públicas pela UFRJ, Ranulfo Vidigal. Atualmente, ele também é diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos. Frânio, temos muito a conversar com o Ranulfo, né? Realmente, vai ser uma conversa muito bacana, porque quem gosta de economia, gosta de negócios, né? Vamos falar do Porto do Açu, vamos falar de um pouquinho de cada coisa, de petróleo, Isso. de Campos e região, vai ser muito bom. Vamos começar falando da política nacional, mas também vamos falar da nossa região, de Campos e cidades vizinhas. Ranulfo, um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Vamos começar falando desse resultado do PIB, né, que foi divulgado agora do segundo trimestre de 2025, que apontou um ligeiro crescimento na nossa economia. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, já que a gente vem tem escutado falar tanto de inflação e exportações, crescimento da indústria, da agroindústria também. Vamos começar por aí, então? Bom, em primeiro lugar, nós temos que compreender que o Brasil é uma economia ainda periférica. O mundo é comandado pelo G7, que são as grandes economias do mundo, e essas grandes economias são lideradas pelos Estados Unidos. E na sequência nós temos alguns países europeus, mais o Japão, e esses países, por que eles dominam o mundo? Porque eles detêm as tecnologias. Se você pegar as 10 universidades mais importantes do planeta, 8 estão nesses países do G7. E as outras 2 estão fora do país do G7, mas estão na China, porque a China hoje é o país emergente mais importante e que está rivalizando com os Estados Unidos. Outra coisa, o único capaz, né? O único capaz nesse momento, em termos tecnológicos, de combater a hegemonia americana. Outro ponto importante é que nós estamos tendo um período em que uma estatística interessante que apareceu nos últimos dias é o preço dos alimentos, né, que é uma variável muito importante para o trabalhador, porque, digamos assim, os produtos de primeira necessidade estão muito associados ao preço dos alimentos. Depois da pandemia houve uma queda bastante expressiva, mas recentemente nós estamos tendo uma recuperação do poder de compra desses alimentos. E isso é bom para o Brasil, porque o Brasil exporta soja, exporta milho, exporta carne, mas não é tão bom para o poder de compra do trabalhador de uma forma geral. Tanto é assim que aqui no Brasil nós estamos tendo ainda uma onda de inflação de alimentos, né? E essa inflação de alimentos, ela pega de uma forma muito expressiva o poder de compra tanto do segmento de baixa renda quanto do segmento da classe média. Impacta diretamente na mesa do trabalhador, né? Impacta diretamente na mesa do trabalhador. Veja, por exemplo, o café. Quem que não toma um cafezinho de manhã cedo, né? Todo mundo reclamando, né? O café, nós tivemos um desequilíbrio climático muito expressivo na África, e isso acabou impactando o café, a cotação do café, de modo tal que ele está saindo bastante caro na mesa do americano, do brasileiro, do europeu. Vejamos outro caso, o pãozinho de cada dia, também o nosso café, né? A produção de trigo, né, tem se apresentado com problemas de oferta, né? Portanto, a questão que a gente tem que se dedicar nesse momento é atentar para esse poder de compra dos salários, né? Porque se os salários ganham poder de compra, a demanda, né, de uma sociedade ganha poder de compra. A demanda ganhando poder de compra, vem na sequência a empregabilidade, porque em cima da perspectiva de lucro é que o empresariado, de um modo geral, e principalmente o pequeno e o médio, organizam seus negócios, e isso é uma variável que tem que ser acompanhada para e passo. Voltando a falar dessa questão aí do PIB, né? Apesar de ter crescido pouco, apesar de ter havido esse crescimento, foi pequeno, né, em relação ao primeiro trimestre. Queria só falar do primeiro trimestre, daquela superprodução de grãos, e que a nossa região exportou, né, uma grande quantidade, acho que Campos, Macaé, exportou através do Porto do Açu para a Rússia. É verdade. Hoje, o Brasil, a região, ela já se consolida como uma grande produtora de... A região ganha espaço. A região ganha espaço por 2 aspectos.
Primeiro, pela questão da energia. O estado do Rio de Janeiro, depois do pré-sal, passou a ser um estado crucial na questão da energia, da oferta de energia brasileira para o exterior. E uma parte não desprezível dessa produção de petróleo é exportada para a China ou para a Europa, e o Porto do Açu tem hoje um papel muito importante nesse processo. Outro ponto importante é que nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar e de derivados de cana-de-açúcar do estado do Rio de Janeiro. Então a produção de etanol é muito importante, ela se associa à gasolina para redução de preços, né? E o açúcar, né? Que tanto internamente quanto externamente tem uma cotação muito expressiva. Agora, foi bom falar no Porto do Açu. Em que momento surge, Ranulfo, o Porto do Açu na região? Bom, o Porto do Açu, ele nasceu da seguinte questão. O meu amigo Antony Garotinho, que foi, na minha concepção, um governo de muita qualidade, porque foi um governo do interior, que integrou o interior à capital, ele sempre conversava com o então secretário Wagner Victor, secretário de Energia, de que nós tínhamos que identificar uma vocação para o Norte Fluminense que tornasse o Norte Fluminense uma referência. Estudando isso com calma, o secretário Wagner Victor trouxe para o Garotinho, na época, a hipótese de que uma vantagem relativa que o Norte Fluminense tinha era a proximidade com as plataformas. E se houvesse aqui a necessidade, a construção e o planejamento de um porto de alto calado, um porto de grandes proporções, isso colocaria a região no mapa, e colocou. E, ao mesmo tempo, faria com que outras indústrias tentassem vir para a chamada retroárea do porto. Como eu fui, digamos assim, testemunha ocular disso, a minha dissertação de mestrado defendida em 2010 foi sobre o futuro do Porto do Açu, onde a gente identificava a necessidade, de capacitação de mão de obra, 2, de infraestrutura, 3, de melhoria das nossas rodovias, da existência de uma ferrovia para consolidar o porto. Algumas dessas coisas imaginadas lá na dissertação aconteceram. Outras estão em processo de acontecimento. Na sequência, a Rosinha foi governadora, porque naquele momento o Antony Garotinho vai para a discussão nacional e faz 15 milhões de votos, né? E a Rosinha se elege no primeiro turno a governadora do estado do Rio de Janeiro e vem até a região colocar a pedra fundamental. Deu continuidade, né? Deu continuidade. E mais, abriu portas para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiasse a infraestrutura da obra, que era muito importante para que ela tivesse hoje a dimensão que tem. Vou dar só um dado. Só de impostos sobre serviços, a cidade de São João da Barra hoje arrecada 200 milhões de reais. Nossa, mãe. Uma potência, né? E Campos, que tem 500 mil habitantes, arrecada também 200 milhões. Isso é para ter bem a dimensão de que o porto faz uma grande diferença na economia regional. E a gente que eu percorro quase todos os dias ali a estrada, né? E vejo a movimentação de caminhões. Você imagina, assim, de caminhões, de navios, como é que essa potência, né, como o Frane falou, hoje, para nossa região. E completando também, você poderia também entrar também na questão do imposto, né? Que é gerado com tudo isso, né? Primeiro ponto importante. 7 mil pessoas formalmente estão empregadas diretamente no porto. Né? 7 mil? 7 mil. Quando você tem 7 mil pessoas todo dia indo e voltando para ter esse fluxo que você acabou de falar. Agora, de uma forma indireta, tem muito mais gente. Claro. Né? E, digamos assim, a geração de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é enorme. Uma parte fica em São João da Barra e a outra parte é distribuída pela região. Por quê?
Porque você produz e vai ao porto todo dia trabalhar, mas a sua família às vezes mora em Campos. Em função de quê? Em função da escola dos filhos, em função do plano de saúde, em função da existência em Campos do Trianon e toda a rede cultural, né? Campos é uma cidade importante porque ela é a capital dos serviços do Norte Fluminense, né? Isso é crucial. Poucas cidades no interior do Brasil têm nível superior para 25 mil alunos. Nós polo, né? nós somos um polo avançado. Se você olhar assim, sair pela cidade, eu gosto de andar a pé pela cidade, você vai ver que muitas clínicas e hospitais estão aqui, gerando emprego aqui. Portanto, Campos tem essa característica de ser a capital política do Norte Fluminense e a capital dos serviços. E mais, é a capital da logística, em função do entroncamento rodoviário que nos une. Outro setor que vem crescendo bastante, né? Crescendo bastante. Até pela questão das exportações, eu acho que vendas, o e-commerce também, né? Também, isso e é muito aí, importante. Esse setor logístico vem crescendo, em Campos e região. Campos e região. Ranulfo, em relação a empregos, a gente estava falando aí, né, do porto, a região, ela tem se destacado na geração de empregos com números positivos em alguns setores. A gente vê no PIB que nacionalmente o setor agrícola ele deu uma retraída. Mas como é que está aqui na região agora? Bom, primeiro, o meu amigo Vladimir tem o que comemorar. Ao longo do governo dele, já tivemos uma geração líquida de 17.500 vagas formais de trabalho. 70% dessas vagas no setor de serviços. Por isso eu insisto, nós somos a capital dos serviços do Norte Fluminense, né? Mas Macaé não ficou diferente. Macaé, com a retomada de várias plantas industriais e de petróleo na região, também tem empregado bastante. Macaé eu chamaria de capital empresarial do Norte Fluminense. Campos, capital política, Macaé, capital empresarial do Norte Fluminense. E o Porto do Açu, com São João da Barra, é a capital do futuro da região, né? Porque eu imagino que num horizonte de tempo aí de 10, 15, 20 anos, nós tenhamos na retroárea do Porto um processo gradativo de industrialização. Para quê? Você vai industrializar para exportar pelo porto produtos de maior valor agregado. Essa é a minha ideia preliminar, mas o emprego tem sido positivo. A taxa média de desemprego no estado do Rio de Janeiro, ela está em cerca de 8%. A taxa média de desemprego do Norte Fluminense, os dados são do meu amigo William Passos, um geógrafo que tem estudado bastante a região, ele tem mostrado que a taxa média está na faixa de 6%. Portanto, o nosso desemprego, a nossa desocupação está abaixo da média estadual. E como a desocupação no Brasil está mais ou menos na média do Norte Fluminense, nós estamos acompanhando o ritmo nacional de recuperação do emprego e da renda. E dentro desse setor de serviços, o que se destaca mais? Fundamentalmente saúde. Saúde. Segundo lugar, educação privada. Terceiro lugar, serviços pessoais. Quarto lugar, entretenimento. Quinto lugar, e não menos importante, novas tecnologias. Poxa, interessantíssimo, né? Muito interessante. E hoje as tecnologias, eu ia até te perguntar sobre isso, ela está impactando em tudo, né? Na agricultura, em vários setores econômicos. Sim. Quem não está pensando na tecnologia hoje está... Porque no capitalismo, a produtividade é a variável-chave. E a produtividade está sempre associada à inovação. Tá? Você tem que inovar, colocar máquinas mais modernas à disposição do trabalhador e, ao mesmo tempo, capacitar esse trabalhador para, com essas máquinas modernas, com a inovação, produzir mais com menos. E falando sobre capacitação, esse programa agora, Empregos Azuis, o foco é muito no setor offshore, né? Exatamente. Isso em função daqueles investimentos nos campos maduros? É verdade, é verdade. Veja, a Petrobras, se você fizer uma comparação dela no aspecto internacional,
ela está entre as 5 mais importantes do planeta. E por quê? Porque a Petrobras teve a vantagem de ter a produção e a tecnologia do pré-sal que é genuinamente nossa. Nós até vamos exportá-la, porque outras áreas podem ter o potencial que o pré-sal teve para o Brasil. E nós temos um dever de casa. Qual é o dever de casa? É que a curva de produção do pré-sal já está começando a ir para o seu ápice. Ora, qual é a missão quando você está com a curva no ápice? É expandir a produção, expandir a exploração e a prospecção para continuar esta curva, né? De modo tal que nós não podemos perder o ritmo, senão daqui a pouco vamos fazer com que a Petrobras ela fique estagnada. Isso não é uma meta nem do governo, nem da própria Petrobras em termos objetivos, né? Portanto, a questão do pré-sal é importante, mas agora a missão é expansão de novas áreas, expansão de novas prospecções. Ranulfo, e aonde entra nisso tudo? Essa questão que todos já debatem há muito tempo, que o petróleo é finito. Bom, o petróleo é finito para daqui a 30 anos, né? Quer dizer, nós estamos tendo a questão do desequilíbrio ambiental. E nós temos um dever de casa, que é a mudança das tecnologias no sentido de reduzir a carga sobre a Terra para que nós não tenhamos tantos vulcões, tantas chuvas em tempo desigual, tanta questão como aconteceu no Rio Grande do Sul, secas como acabou de acontecer em Portugal e o restante da Europa. Isso é verdade. Entretanto, nós temos que ter a capacidade de dosar o que temos para o que queremos ter. Né? Porque como é que eu vou financiar, digamos assim, as pesquisas para a mudança climática? Você precisa de uma base técnica e de uma base financeira anterior. E a base financeira e técnica está dada pelo petróleo. Eu diria que o petróleo, na curva da produção e na curva da oferta de energia em escala mundial, que hoje é 60%, ele vai aos pouquinhos caindo. Daqui a pouco está em 50%, daqui a pouco está em 40%, até que em algum momento nós vamos ter as energias alternativas sendo mais importantes que o petróleo. Como a solar, por exemplo, já está em evidência. E já está em evidência enorme. Aqui em Campos, na região. Aqui em Campos, na região, a eólica. A eólica também já está em bastante evidência. Ranulfo, outra coisa que eu estava querendo conversar com você ainda em relação ali à região, né, de São João da Barra, a ponte da integração. Você já foi prefeito de São João da Barra no momento em que São Francisco e São João da Barra eram um só, né? São Francisco era o sertão de São João da Barra. Como é que você vê hoje, né? Já está em funcionamento, como é que você vê o impacto daquela ponte para toda a nossa região? Um deputado de Itaperuna, em 1997, através de uma emenda parlamentar, trouxe o primeiro recurso para a ponte. E nesse período eu era prefeito. E aí nós fizemos a primeira possibilidade concreta, mas já ali a minha equipe de engenheiros identificava, né, uma forte dificuldade nos acessos. O tempo passou, as questões ambientais ficaram mais expressivas, e aí a Fundação DER, que passou a ser a responsável pela ponte, não mais o governo federal, identificou que nós tínhamos que mudar o local, né, da travessia. Houve a mudança do local da travessia, os acessos ficaram mais fáceis, né? Nós estamos no final do acesso a São Francisco, né? E a ponte acabou existindo. Ela é crucial hoje em função do Porto do Açu, porque ela nos integra ao sul do Espírito Santo. E o sul do Espírito Santo também está crescendo enormemente. E tem um projeto de um porto lá também, né? Um porto central. Exatamente, né? Portanto, essa integração ela é crucial. Ela tem um efeito relativo líquido muito positivo para São Francisco, porque eu vou fazer entre aspas, ela bota São Francisco no mapa de novo, né? Ou seja, você no veraneio vai ficar muito rápido chegar em São Francisco, né? E pegar aquelas praias maravilhosas que tem ali, de Gargaú até Guaxindiba, até o final ali, são praias muito, muito bonitas, vai ficar muito mais rápido, e isso para o veraneio vai aumentar a oferta, e isso é bom para o turismo, isso é bom para a renda, para a economia, para a renda em São Francisco, e vai dar uma vantagem relativa adicional ao Porto do Açu. Mas aí eu queria colocar
qual é, na minha concepção, o grande gargalo do Porto do Açu? É a inexistência da ferrovia. Porque grandes quantidades são transportadas por ferrovia. Tá? Grandes quantidades não devem ser exportadas por rodovia. Por quê? Porque as grandes quantidades vão chegar a um preço muito mais competitivo por ferrovia do que por rodovia. Então, quando eu vejo todo o esforço dos empresários e da alta direção do Porto no sentido de viabilizar esta ferrovia por etapa, eu considero isso crucial para uma nova fase de expansão do Porto e seu efeito multiplicador de renda e emprego na região. Por isso que eu ia até complementar que é uma discussão antiga, né, Arnulfo? Muito antiga. Essa discussão e está caminhando, né? Tem que caminhar, no sentido de que, digamos assim, a vantagem relativa do Porto, ela se mantenha. Falando ainda no Porto, a usina termoelétrica, a GNA 2, que foi inaugurada, o presidente veio para inaugurar. Qual o impacto dessa usina termoelétrica? Bom, primeiro, ela gerou muitos empregos na construção civil. Segundo, ela gera muito valor adicionado fiscal para o orçamento de São João da Barra. E terceiro é que a termoenergia ela é crucial em função do nosso regime de chuvas. Por exemplo, agora, nós estamos no período de estiagem, que ele começou em maio e ele vai até novembro. Nesse período, as usinas térmicas elas têm grande importância para ofertar energia em escala nacional. Portanto, esse é um projeto importante. O Porto tem, digamos assim, uma grande contribuição nessa oferta nacional de energia e é muito positivo, porque se amanhã, como nós estamos imaginando, nós venhamos a ter realmente a expansão industrial na retroárea do Porto, essa oferta de energia será crucial. Arnulfo, você como estudioso, né, dessa área, olhando assim, um horizonte profissional, que dica você dá para os jovens que estão agora querendo entrar, né, aqui na região mesmo, trabalhar na região, diante desse movimento tão positivo que vem acontecendo? Quais são as dicas? Onde você deve se capacitar? Primeiro, nas novas tecnologias. E segundo, no cuidado à população de terceira idade. Uma coisa que o IBGE acabou de mostrar para Campos e Norte Fluminense é que a taxa de crescimento populacional desabou. Nós estamos sendo uma cidade que estamos superando aí 530, 550 mil habitantes, mas com taxa de crescimento altamente decrescente e alta proporção de idosos em relação a crianças. Significa dizer o quê? Que as pessoas estão vivendo mais. Quando as pessoas vivem mais, elas precisam de cuidados de saúde. Elas precisam de cuidados no sentido da oferta de alimentos e remédios, né? Portanto, esse segmento, que é muito importante, do cuidado pessoal, é um segmento que também vai ter alta empregabilidade no futuro com as novas tecnologias. Certo. Vamos lá, a gente estava falando sobre a questão do petróleo, né? Campos já teve aquele momento, né? Aquela alta. Hoje a gente vê também despontar Maricá, né? O que aconteceu? O que trouxe esse movimento? Assim, a questão do pré-sal, o campo, né? Pré-sal. Entre Maricá e São Paulo, a produção dos poços ali naquela área, eles são de altíssima produtividade. E como uma parte do rendimento que as prefeituras têm é na produtividade, Maricá se beneficiou e tem tido arrecadações de 300 milhões, 350 milhões todo mês, né? O que é um negócio extraordinário. Isso permitiu, por exemplo, que Macaé fizesse seu fundo no sentido de pensar no futuro, né? É o fundo soberano. Sim. Maricá deve ter alguma coisa como 1 bilhão, 2 bilhões em fundo soberano, no sentido de ter reservas para um futuro. Isso é muito positivo. Outras cidades também têm fundo soberano, outro exemplo é Niterói, né?
E eu diria que nós não temos que lamentar o que já passou, né? A região norte fluminense é do pós-sal, o pós-sal hoje só representa 20%, né? E com esse recurso é que nós temos que fazer o máximo, né? Gerenciar da melhor forma possível para dotar a região de infraestrutura para que ela receba novos projetos, como é o caso do Porto do Açu, e outros projetos que estão vindo e que vão dar vantagem relativa a essa região. Eu queria voltar só um pouquinho, para a gente estar falando em energia, né? Eu queria falar um pouquinho que hoje não é mais uma tendência, é uma realidade. A questão da energia solar, que está muito em alta em Campos, né? Algumas pessoas já estão estudando, tem pessoas, estudantes, empresas e pessoas se capacitando para a área. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação, principalmente em Campos, da energia solar. Qual é a vantagem relativa que Campos tem para a energia solar? É que Campos é uma planície. Né? Portanto, a insolação, né, ela é praticamente o ano inteiro. Você vê que nós tivemos um inverno que a noite é friozinho, mas meio-dia está intenso. Quente, Portanto, a energia solar tem uma vantagem relativa enorme. E nós temos grande extensão de terra disponível para essas plantas. Eu diria que há uma vantagem relativa interessante nesse particular e Campos vai continuar despontando com um grande polo de energia solar, tanto agora como no futuro próximo. Ranulfo, a gente começou falando, né, do PIB e agora, eu acho que agora que vem os reflexos do tarifaço do Trump. Sim. Dentro dessa... agora, a gente vai sentir agora esses reflexos, começa a sentir os setores que vão ser mais impactados agora que eles vão... Olha, para nossa sorte, o norte fluminense tem muito pouco impacto da questão tarifária do Trump, porque o petróleo ficou fora. Né? E se o petróleo ficou fora, e nós somos grandes exportadores de petróleo através do Porto do Açu, isso minimiza para nós, né? Mas algumas regiões, por exemplo, peguemos uma cidade como Piracicaba, em São Paulo, né? Que tem tudo muito associado à laranja. Olha que coisa doida. Não posso mais importar laranja, e é importante, aí não tem como, né? Peguemos no Ceará, o pescado cearense que chegava rapidamente à Flórida. Vai ter problema, né? Portanto, eu diria que essa incidência das tarifas, elas serão sentidas localmente, né? Mas no âmbito geral, nós não vamos ter muito problema, porque nós estamos deslocando produção exportada para outros países muito rapidamente, e isso vai ser absorvido. O último dado que nós tivemos nessa semana é de que as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 8,5%, mas as exportações gerais subiram 3,5%. Significa dizer que nós estamos redirecionando, e isso é uma vantagem relativa. E volto a dizer, o norte fluminense, o impacto no norte fluminense dessas tarifas é muito baixo. Tiveram que buscar novos caminhos, novos mercados, né? Novos mercados. Agora, posso perguntar? Porque vai. É tanta coisa para a gente perguntar, tanto assunto. Tem que até anotar para esquecer. Tem que anotar. Ranulfo, você está falando de um momento muito promissor de Campos e região. Eu queria que você fizesse um paralelo, se é possível, de Campos de hoje e Campos de outrora. Bom, nós temos que pensar a Campos com os seus ciclos. Campos sempre teve uma vantagem relativa associada à renda da terra, né? Então, a renda da terra foi o ciclo canavieiro, né? Depois, a renda mineral veio o ciclo do petróleo, né? E eu diria que nós estamos vivendo agora o ciclo das tecnologias do conhecimento. A grande vantagem relativa de Campos é o seu parque universitário. E quanto melhor nós utilizarmos este parque universitário, seus intelectuais, seus professores, seus alunos e toda a vantagem relativa da inovação, melhor para a cidade. Então são os ciclos naturais, né? E estes ciclos têm que ser muito bem aproveitados. E eu sou muito esperançoso de que a Campos doravante seja a Campos da alta tecnologia e dos serviços. Ranulfo, já fiz várias matérias com você a respeito de impacto do pagamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com prefeitura.
E o pagamento da prefeitura, assim como, né, de outros segmentos das pessoas que trabalham em campos, ele impacta diretamente na economia. Com certeza. Sim. Qual movimento acontece quando saem os pagamentos e as pessoas... dia, principalmente. Em dia, né? Se sabe exatamente quando você vai receber. Qual o impacto disso para toda a cadeia produtiva? Bom, aí nós temos que dar a César o que é de César, né? O nosso Vladimir estabilizou o orçamento municipal. Ao estabilizar o orçamento municipal, ele passou a pagar dentro do mês a folha nominal de salários. Então vamos lá. A folha nominal de salários multiplicada por 13º mais as 12 normais mais as férias, isso gira na economia local alguma coisa como 1,2 bilhões de reais. Né? Olha, um número bastante expressivo. Se você levar em consideração que isso tudo vai para um bolo de uma massa de salários ampliada, que envolve o aposentado, que envolve o servidor federal, que envolve o servidor do setor privado e do governo do estado, que vai girar aí alguma coisa como 4,5 bilhões de reais por ano, né? Você tem bem a dimensão de que a prefeitura ela contribui enormemente com a massa de consumo popular na cidade. E tem a questão dos programas, né? Dos programas sociais. Que fazem a transferência de renda e minimizam o sofrimento das famílias mais humildes. É outro dado muito importante, muito interessante, no sentido de equilíbrio. Uma sociedade rica como a nossa, ela precisa de um equilíbrio social no sentido de que o bem-estar possa ser espraiado para a maior proporção de pessoas. E contribui para a movimentação dos bairros também, né? Porque basta ver o comércio dos bairros, né? Como é que ele está dinâmico. Tem bairros que são verdadeiras cidades, né? Não é isso? Exatamente, os Guarulhos, bairros Goitacazes, né? Guarulhos. Os bairros estão realmente Guarulhos, comércios fortalecendo exemplo, bastante. Guarulhos atravessou a ponte, já é quase outra cidade. Quase outra cidade. Mas você acha que isso foi um efeito pós-pandemia? Foi pós-pandemia, mas ele já estava em gestação antes da pandemia. Porque, digamos assim, o nosso centro histórico ele continua importante. Mas as pessoas gostam de valorizar ali o comércio que conhece, né? E outro dado interessante é que as cidades médias brasileiras estão sendo invadidas por farmácias. Verdade. Por uma característica do brasileiro, né? O brasileiro adora uma medicação. Eu me questionei quando começou. A indústria farmacêutica agradece. Eu questionei assim, gente, será que as pessoas estão adoecendo mais? Será que abriu mais? A indústria agradece. Os itens, né? Que não, é que a população está, em termos relativos, envelhecendo. Digamos assim, a expectativa de vida crescendo, né? E no pós-60 anos, digamos assim, a proporção do remédio no estilo da renda vai crescendo. Daí é que as farmácias se aproveitam e invadem cidades médias como a nossa. Meu Deus. Anulfo, olha, muito boa a nossa conversa, muito bom. Acho que nós falamos um pouco de tudo, né? Quase tudo. Depois ele vai voltar para falar mais outros assuntos. Tem muita história para contar. Vamos combinar de tempos em tempos eu venho aqui. Sim, trazendo temas novos, porque é muito interessante. A economia não é um tema assim que todo mundo domina, impacta a vida de todo mundo, mas nem todo mundo domina. E flutuante e também, né? Tem seus altos e baixos. Muda muito. A gente, por exemplo, tem a questão da cana aqui em Campos, né, que é sazonal. Chega, de repente, por conta da cana, dá um salto na geração de empregos, aí depois tem uma retração. Esse ano, 5 mil pessoas estão empregadas no ciclo produtivo associado a colher, depois produzir, depois distribuir. Aí depois também esse quadro muda, né? Sim, muda. Não, a sazonalidade chega em novembro, né? Parte fica, porque a usina tem que ser reciclada, mas parte vai buscar outras alternativas. Né? E aí entra o veraneio. E o comércio é impactado. O comércio impactado. Por exemplo, essa semana uma jornalista estava me perguntando sobre a questão de Farol de São Tomé. E aí eu mostrei para ela que Farol de São Tomé, ao longo do verão, chega a absorver 200 mil pessoas. Ora... E quantos moradores tem? 20 mil. Olha só. 10 vezes mais o número de moradores. E aí,
para você absorver 200 mil, você precisa de água, você precisa de farmácia, você precisa de coleta de lixo, você precisa de acesso a entretenimento, restaurante, iluminação, toda uma infraestrutura. Mostrando bem como é que esses ciclos que você acabou de falar, né? A renda que vai e que movimenta vários locais, ela é interessante de se observar. E Farol também acabou sendo impactado pelo Porto também, né? Porque ali ao lado, né? Sim. Acabou sendo impactado em função também da vantagem relativa da proximidade com a produção petrolífera. Sim. Muito interessante gente, isso, olha. Que pena, né? Muito. Gente, que foi pena. Muito bom o nosso papo. Foi esclarecedor, né? A gente queria te agradecer, Ranulfo, e te dizer que as portas estão abertas, tá? Não tem problema. Lembrando que vocês me chamam, eu venho aqui, eu já sei como é que chega. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, todas as plataformas, né, Eliane? Isso. Procurando ponto de pergunta, vocês vão encontrar todo tipo de informação que vocês precisam. Até a próxima, pessoal. Tchau.